Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou atender a inúmeros pedidos que me foram feitos desde o meu último vídeo, onde eu tratei sobre as igrejas ditas gnósticas. Então naquele vídeo eu falei sobre grupos gnosticistas históricos e prometi fazer uma parte para os membros, com outros grupos e mais detalhes. E depois disso eu recebi muitas mensagens de gente pedindo para que eu fizesse um vídeo público sobre os cátaros. Então eu percebi aí que há um interesse grande nos cátaros e no catarismo, tendo em vista que eles são o movimento mais citado aí por grupos neo-esotéricos e grupos gnosticistas. Então, atendendo a todos esses pedidos, eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos começar entendendo o nome cátaro. Então o nome vem da palavra grega cátaros, né? Cátaros, que significa puro. Então eles também eram chamados de albigenses, por causa da cidade de Albi, onde eles tinham seu centro de atividades lá no sul da França. E o catarismo ele está ligado ao maniqueísmo, que veio para o Ocidente através dos paulicianos, conhecidos como publicani, e dos bogomilos, conhecidos como bugres ou búlgaros, né? E há pouca informação histórica sobre os livros ou as fontes escritas dos cátaros, porque todos os escritos deles foram queimados por ocasião da Inquisição, da cruzada que foi feita, né, e da perseguição da Inquisição que foi feita contra eles. E o que se sabe hoje sobre os cátaros provém dos processos deixados pela Inquisição e dos escritos apologéticos católicos de combate aos cátaros, que muitas vezes, inclusive, adulteram a doutrina. Então, em alguns pontos, a coisa se torna um tanto complicada de se ter certeza. E há muita divergência doutrinária também entre os cátaros. E por isso, em alguns casos, eles reescreveram o Novo Testamento e elaboraram uma nova mitologia para substituir o Antigo Testamento. E se você assistiu ao vídeo anterior, que eu citei, né, sobre as igrejas gnósticas, então você sabe que o gnosticismo ele pregava um tipo de dualismo. Então, em geral, a doutrina cátara ela baseia-se nesse dualismo, no duplo princípio eterno do bem e do mal, tendo como texto de referência o Evangelho de São João, que é considerado por eles como o único autêntico. Então o homem, que foi criado pelo Deus bom, ele é prisioneiro da matéria, que isso, por sua vez, está presa ao mundo que é criado por Satã. Satã, pelos cátaros, é identificado com Javé, né, o Deus do Antigo Testamento. Então eles contrapõem, né, um Deus bom e um Deus mau. E o dualismo, esse dualismo que eu citei, ele se exprime na luta da carne contra o espírito. Então, para salvar a humanidade, Jesus Cristo, que na mitologia cátara, na ideia cátara, ele era um anjo, então ele revestiu-se de um corpo aparente, né? E esse corpo aparente ele usou era um corpo ilusório, ele foi usado a fim de ensinar um método de libertação do homem. Então a salvação consiste em libertar parcelas de luz perdidas nas trevas do corpo, mas nem todas as pessoas conseguem essa libertação. E a igreja cátara ela tinha uma hierarquia própria, né? Havia os eleitos ou perfeitos e os simples crentes, né? Que eram chamados de auditores. Então os perfeitos eles praticavam um ascetismo rigoroso, com abstenção de toda atividade sexual, porque o sexo perpetuava a vida terrestre, que é uma ilusão satânica. E os perfeitos também praticavam 3 vezes por ano um jejum absoluto, condenavam qualquer tipo de juramento civil e condenavam também o serviço militar. Para eles o suicídio, então, era um ideal de santidade, né? A forma perfeita de suicídio era deixar-se morrer de fome,
num tipo de prática que eles chamavam de endura. Agora, os crentes comuns, né, os auditores, como eu falei, eles eram veganos e eles também tinham regras para jejuar, mas eles não podiam aspirar o alto nível dos perfeitos, aos quais eles deveriam venerar e sustentar. Então, os auditores, os fiéis comuns, os crentes comuns, eles tinham como esperança receber no leito de morte o consolamento ou o batismo espiritual, né? Na verdade, os perfeitos recebiam o consolamento durante a vida, né? E depois do consolamento eles eram obrigados então a essas práticas rigorosíssimas. Agora as pessoas comuns não, elas recebiam consolamento só no leito de morte. Agora, se depois de recebido o consolamento o fiel por acaso não morresse, então ele deveria ser deixado sem alimento até morrer de fome, ou seja, ele era entregue à prática da endura até morrer de inanição. Tá gostando do vídeo? Então ajude o canal a se manter ativo. Como você pode fazer isso? Como que você pode ajudar o canal? Então você pode tornar-se membro e ter acesso aos vídeos exclusivos para os membros, nos ajudando através da nossa página no Apoia-se, fazendo uma doação através do Pix, com o QR Code que está aí na sua tela, ou pela chave, que é o meu endereço de e-mail, ariasativa@gmail.com. Então, e você também pode adquirir os meus livros, em que eu trato sobre temas diversos. Então, todas as instruções sobre como fazer isso estão aí na descrição do vídeo. Para se tornar membro, obviamente, basta clicar aí no botãozinho Seja Membro e escolher qual é o plano que você deseja, por qual plano você deseja tornar-se membro. Então, continuando o nosso papo, para se ingressar na igreja dos cátaros havia ritos de iniciação, né? Na verdade, 2 ritos. Um era chamado de convenenza. Convenenza é uma palavra occitânica que significa acordo, pacto, né? Então era um acordo que o fiel fazia com a igreja cátara de que o crente seria consolado, ou seja, de que receberia o batismo espiritual na hora da morte, mesmo que ele não estivesse consciente. Então o consolamento, através, como eu já disse, né, através do qual se alcançava a condição de perfeito, era o rito através do qual o fiel, ali no leito de morte, poderia se salvar, né? Ele se tornava um perfeito no leito de morte e morria e era salvo. E o consolamento ele se dividia em 2 partes, né? O consolamento tinha uma primeira parte que era chamada de servicium, né? Servicium era um tipo de uma confissão geral dos próprios pecados, que era feito diante da assembleia da igreja, e depois o paternoster, quando o catecúmeno ele prosternava-se diante do bispo-chefe e pedia que o abençoasse e rogasse a Deus por ele, ao mesmo tempo que ele renunciava à igreja de Roma e à cruz traçada sobre a sua cabeça na hora do batismo cristão romano, né? Então o rito do consolamento então terminava pelo beijo trocado entre os presentes, que era chamado de paz, né? E além desses sacramentos, havia 2 outros. Então havia a penitência e a quebra do pão, ou a partilha do pão, que era uma espécie de comunhão, sem que, no entanto, houvesse crença na transubstanciação. E cada igreja cátara tinha um bispo-chefe auxiliado por 2 perfeitos, que eram chamados de filhos maior e filhos menor, que também eram considerados bispos pelos fiéis. Então, falecendo o bispo-chefe, automaticamente sucedia-lhe o filhos maior. E aí o filhos menor ascendia à condição de filhos maior e um outro perfeito era colocado na condição de filhos menor. E as comunidades cátaras, de uma forma geral, elas eram compostas por artesãos ali que viviam de modo simples e que criticavam ferozmente a corrupção do clero católico romano. Então, dada essa visão geral, vamos entender um pouco a história dos cátaros, né? Eu dei agora uma visão geral da doutrina, então vamos tentar entender um pouquinho a história dos cátaros. Então, no Ocidente, os primeiros grupos isolados
de seguidores de uma doutrina dualista, né, eram chamados de Irmãos do Livre Espírito. E eles apareceram na primeira metade do século XI, na Alemanha, onde em 1163 a palavra cátaro foi usada pela primeira vez. E depois eles apareceram em Flandres, na Inglaterra, onde eles eram chamados de... em Flandres, na Inglaterra, onde eles eram chamados de Lollards. Na França e no norte da Itália também, em Milão, na Lombardia e em Florença. Então veja que eles foram se espalhando, né, ali pela Europa e foram aparecendo em pontos diferentes do continente europeu. Bom, na Itália o movimento propagou-se graças aos intercâmbios intelectuais entre Veneza e o mundo bizantino. E mais tarde ele teve um grande desenvolvimento graças ao apoio dos gibelinos, aliados ali aos imperadores do Sacro Império Romano contra os guelfos, que apoiavam os papas contra os imperadores na luta pelo domínio político da Itália. Em 1149, o primeiro bispo cátaro estabeleceu-se no norte da França. E nos anos seguintes, instalaram-se em todo o sul da França, a tal ponto que no fim do século já havia 11 bispados cátaros na Europa. E o catarismo ele propagou-se também graças aos trovadores, né, um grupo onde havia muitos cátaros. Nos condados de Toulouse, da Provença e no Languedoc, no sul da França, foi dado aos dualistas o nome de albigenses, como eu já havia dito, por conta ali da cidade de Albi. Então o catarismo occitano, muito mais radical em seu dualismo, ele difere um pouco da doutrina bogomila e do catarismo italiano. O bogomilismo, eu já falei algumas vezes dos bogomilos aqui no vídeo, então o bogomilismo era uma forma de gnosticismo que surgiu na Europa Oriental ali por volta do ano 970 da Era Comum. E ele foi trazido para a França por missionários, né, da Europa Oriental. E mais tarde ele tornou-se profundamente enraizado no reino de Aragão, ali a noroeste da Espanha. E no outro lado dos Pirineus havia se desenvolvido e transformado no catarismo. Então a gente pode dizer que os cátaros eles são uma modificação, um desenvolvimento desse movimento dos bogomilos. Como eu já citei, havia diferenças entre os grupos cátaros. Então os cátaros de Albi, por exemplo, eles sustentavam que o princípio do bem e o princípio do mal eles eram iguais em poder e opostos. Já os cátaros da Itália, eles acreditavam que o princípio do bem era mais poderoso. E se você quer aprender mais, recomendo que você conheça a nossa Escola da Tradição Primordial. Escola da Tradição Primordial oferece cursos, debates, textos, etc., que possibilitam uma compreensão, né, bem mais ampla de todos esses temas. Então dá uma olhada na descrição do vídeo que você achará lá o link para conhecer melhor e se inscrever na Escola da Tradição Primordial. E voltando aos cátaros, eles floresceram abertamente na França no século XI, até que o rei Roberto II, o Pio, né, ordenou que 30 deles fossem queimados vivos em 1022. Mas mesmo assim, o movimento ele permaneceria forte até o século XIII. Né? Nessa época, muitos franceses do sudoeste eram cátaros e constituíram ali uma civilização praticamente autônoma na região. Então a área ela não estava sujeita aos reis da França, era uma região independente, conhecida como Occitânia. O povo falava occitano, uma língua que, como o francês, era derivada do latim e ainda é falada por algumas pessoas naquela área. E o maior baluarte dos cátaros foi Montségur, uma formação rochosa ali no contraforte dos Pirineus. E foi ali que em 1204, dois cátaros, o Raymond de Mirepoix e o Raymond Blasco, eles pediram e obtiveram a permissão para reconstruir uma velha fortaleza que havia ali no local.
E ambos, né, os Remon, eram prefeitos da igreja cátara, e ali eles constituíram meio que o centro, meio que uma Santa Sé ali dos cátaros. Desnecessário dizer, obviamente, que todo o crescimento e a organização dos cátaros não foram vistos com benevolência pela Igreja de Roma, que lançou uma cruzada contra os cátaros, né? Cruzada essa que acabou em um massacre horrível, né? E alguns dos lances mais dramáticos dessa cruzada, dessa perseguição, eles ocorreram justamente ali em Montségur. Bom, se eu for falar aqui sobre toda a história da cruzada da Igreja Romana contra os cátaros, 2 horas de vídeo não serão suficientes. Então eu vou tentar resumir. E antes disso, se você está procurando um serviço rápido e econômico de tradução para o inglês, ou seja, do português para o inglês, ou do inglês para o português, procure a Wording Traduções. Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, o e-mail. Então você manda um e-mail com a sua dúvida ou sua proposta de tradução, que eles te respondem, e com certeza é um serviço muito bom e muito econômico para quem precisa de uma tradução fidedigna do inglês ou para o inglês. Então, voltando à cruzada contra os cátaros, então nós podemos dizer que ela começou com uma tentativa lá do Papa Inocêncio III. Em 1209, o Inocêncio III conclamou uma cruzada contra os hereges cátaros. Só que, no entanto, essa conclamação ela foi infrutífera. Só em 1242 é que o poder dos cátaros seria extinto. Então, existe uma série de fatores envolvidos nisso, mas, em resumo, né, uma revolta contra a França levou a uma pressão brutal e, durante 3 meses, a própria fortaleza de Montségur foi sitiada e finalmente rendida. E lá nos termos da trégua, qualquer cátaro que se retratasse de sua heresia perante a Igreja Romana, né, seria perdoado. Mas a maioria dos cátaros não o fez. E muitos, inclusive, pediram especificamente para serem levados à morte. E, infelizmente, mais de 200 foram queimados vivos, entre eles mulheres, crianças, velhos, etc. Então foram queimados vivos nos campos abaixo de Montségur, e a fortaleza cátara foi completamente destruída. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha recebido informações úteis. Obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!